noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Cristo estejam sobre nossas vidas. Nós nos encontramos na seguinte situação por conta dos dias tão turbulentos que nós tivemos e como compartilhamos com os amados irmãos na igreja, temos uma decisão unânime do Conselho por achar mais prudente o fato de estarmos enviando a mensagem da palavra à igreja por meio do recurso que nós tivemos fazendo uso durante a pandemia. E nesse momento achamos bem mais interessante retomar da mesma forma. Mas para tanto nós queremos também convidar os irmãos que estejam conosco, orando ao Senhor, para que a palavra do Senhor possa mais uma vez estar sendo ministrada e em gratidão a Deus ela possa falar aos nossos corações, e a nossa oração sempre será dizendo a Deus que possa nos conduzir, que possa nos guiar pelo seu rico e poderoso Espírito, pela sua graça misericordiosa. Eu convido você a orar conosco nesse instante, pedindo ao Senhor que ilumine, que fortaleça, que venha nos instruir na direção da obra, da palavra e do trabalho, do Evangelho, do chamado de Deus em nossas vidas, como igreja, como povo, como servos do Senhor. Vamos orar ao Senhor Deus. Rendemos a Ti, ó Deus, toda graça e louvor, porque Tu és misericordioso. Pedimos também que a Tua misericórdia, ó Deus, possa ministrar aos nossos corações a palavra que traz sustento, alento, e que também nos faz enxergar a seriedade, a profundidade da graça de Deus, nos mostrando em obediência ao Pai a razão maior de fazer todas as coisas para a glória do Teu nome, de vivermos para engrandecer ao Senhor, e que tudo que venhamos fazer possa exaltar a Ti, e que, ó Deus, esta palavra sempre continue nos norteando segundo o Teu querer. É em Cristo que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Dito isto, amado irmão, sobre toda a graça de Deus como palavra e providência, nós iremos dar continuidade à nossa série em Eclesiastes, capítulo 9. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o versículo 12, que é o primeiro bloco. E nós estamos findando quase esse livro e observando que dentro de todo o contexto do capítulo 1 até o capítulo 9, nós vemos o autor de Eclesiastes fazer uma construção, e aqui é como se ele fizesse uma amarra, é como se ele fizesse aqui, chegasse a um ponto de conclusão, uma vez que ele já foi dito sobre a soberania de Deus em nossas vidas. Não temos como prever o que o amanhã nos reserva, não temos como identificar as coisas, porque a soberania de Deus estabeleceu tudo no seu devido tempo, da forma como o Senhor fez. E o que nós devemos fazer é, de forma submissa, nos colocar diante do grande Rei, aquele que ele trata no capítulo 8, nos colocar diante daquele que é poderoso e que tem em suas mãos o poder de executar tudo o que ele quer. Ele é o dono da vida, ele é o dono de todas as coisas, que criou tudo que existe. E só nos cabe olhar para ele e viver em função de adorar ele. Vamos ao texto do capítulo 9, que diz: deveras me apliquei a todas estas coisas para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto o que sacrifica como aquele que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme jurar. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo também. O coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvios, enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto.
Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensas, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para ele já receberam, já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vi ainda debaixo do sol, que não é do ligeiro o primeiro, nem o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda do prudente a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira e como os passarinhos que se prendem com o laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Amém. Louvado seja o Senhor. Oremos. Pai, mais uma vez a tua palavra que de forma autoritativa e inerrante chega às nossas vidas, nós rogamos que o teu Santo Espírito possa colocar em nossas mentes e coração a clareza e o conhecimento da plenitude e da graça de Deus por meio de todos os ensinos e princípios, pela verdade poderosa de Deus que nesta palavra está nos ensinando os teus retos caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus amados irmãos, vimos mais uma vez, da parte de Salomão, uma perspectiva um tanto quanto forte, fria e até um tanto quanto obscura por aqueles que fazem análise do livro de Eclesiastes. Por quê? Porque é visto nesse livro que a incerteza da vida do homem é algo constante diante dos seus olhos. A aplicação que nós temos em busca dos nossos interesses e valores, ela é incerta, como é dito no texto. Como é apresentada diante daqueles que, por muitas vezes, querem buscar incansavelmente os seus próprios interesses e não pesam os valores daquilo que é mais importante. Nós conseguimos identificar, pelo menos neste capítulo, aquilo que é colocado para que o homem perceba como a providência de Deus é algo que nós devemos ser gratos. A soberania de Deus, mais uma vez, apresentada diante deste capítulo, como em outros momentos. Essa soberania nos faz entender que nós somos simplesmente homens com um coração distante de Deus e que caminham para uma certeza única. A única certeza de nossas vidas. A morte. A absoluta certeza de que caminhamos diretamente para um lugar inevitável. As nossas vidas neste mundo pecaminoso, onde recebemos dos nossos primeiros pais o pecado que se foi desencadeando sobre a humanidade, nos levando a enxergar que não há acepção nenhuma, não há classe social, não há idade, jovem, velho, não há riqueza nem pobreza, não há cores, não há etnia, não há lugar algum que possa escapar dos aguilhões da morte. É assim que nos deparamos com a realidade mais pura da humanidade. É assim que nos deparamos com as decepções da humanidade. Aquele que com a sua força corre atrás dos seus interesses. Aquele que com o seu intelecto, a sua capacidade intelectual, se esforça em busca da sua vontade. Aquele que
coloca em si mesmo todas as suas credenciais e as suas ideias de que em si é possível conquistar da sua maneira, da sua forma. O grande desalento da humanidade é as frustrações não alcançadas, porque nós, como seres humanos, somos finitos diante da morte. Somos ilimitados para enfrentar a morte. Somos extremamente incapazes, inertes, quando o dia da morte chega. Deveras me apliquei a todas essas coisas para claramente entender como isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus, e se é amor ou se é ódio, que está à sua espera, não sabe o homem. A aplicação do autor em buscar todas as coisas e trazer para um equilíbrio parece um esforço que não tem resposta. O justo e o sábio, todos eles pertencem ao domínio soberano, pois o texto diz que as mãos de Deus é quem recebe todos eles. É onde reside tanto o sábio como o justo, como o injusto, como aquele que tem e o que não tem. E que ambos não conhecem o que o futuro lhe reserva. Isso está oculto aos seus olhos. Não conseguimos preparar, não conseguimos analisar e dizer que estamos prontamente preparados para esse momento. É impossível. A morte deixa uma lacuna enorme, fica a saudade, fica as lembranças, fica a dor, fica os sentimentos, e isso assombra o homem. Mas o texto nos diz que é algo que é impossível de o homem se libertar. Mas é dado a nós, pela graça de Deus, o conforto de descansar em Cristo, ou pelo menos tentar fazer isso. Quando o Senhor nos diz que nós devemos desfrutar as coisas maravilhosas que Ele fez nessa terra, as coisas mais deliciosas, as coisas mais belas, como o Salmo 19 declara, os céus apontam para a glória criacional de Deus. Os céus anunciam todas as obras que o Senhor criou, para que dela possamos desfrutar, glorificando o nome de Deus. Nisso há alegria no coração do homem. Do contrário, de forma errada, de forma insatisfatória, há uma busca desenfreada pelo mal, quando não consegue se enxergar todos. Tiago, no capítulo 4, no versículo 1, faz uma pergunta que traz uma ênfase muito grande para uma resposta óbvia do homem. De onde procede todos os males, guerras, contendas, senão do nosso coração que deseja toda a ação pecaminosa e a imundície deste mundo? Buscando longe de Deus, fora de Deus. Esse é o pano de fundo da conclusão de Salomão. É buscar longe de Deus. Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, o bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucedem o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade, e nele há desvários quantos vivem depois rumo à morte. Há na vida de todos os homens esse sentimento. Há também na vida de todos que igualmente conhecerão a morte. Há na vida de todos um ajuste de Deus. O dia, o momento exato. É impossível fugir disso. O livro de Hebreus
nos faz enxergar isso. Hebreus diz que é dado ao homem o direito de morrer uma vez, e após essa morte segue-se o juízo, e ele não faz distinção de quem é esse homem. Se ele foi puro, se ele foi bom, mas a sequência lógica é de que ele, após a morte, vai seguir um decreto de Deus. E é diante disso que o homem se aplica. A sorte é para todos os homens, para todos os seres criados. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Olhar para Cristo com a esperança de que nele nós podemos desfrutar das benesses desse mundo é simplesmente alimentar a esperança na satisfação de Deus. Buscar as riquezas, os prazeres, beber, se alegrar, se divertir, ser amante do mundo, amigo do mundo. E muitas vezes se esquecendo que tudo isso nos torna inimigos de Deus. É preciso desfrutar das coisas boas que Deus criou, com limite, com regras, com temor, com gratidão e satisfação. Porque Deus estabeleceu todas as coisas de forma harmoniosa para abençoar a vida do homem. Glorifique a Deus com tudo que Ele deu e com aquilo que Ele proporcionou. Porque os vivos não sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O ciclo da vida não nos foi dado um escape, humanamente falando. Em Cristo morremos e nele ressuscitamos. Ressuscitaremos para a glória de Deus, mas humanamente, fisicamente, nós teremos que enfrentar essa morte. É algo impossível. Contudo, a Bíblia apresenta duas figuras que não conheceram, Elias e Enoque, mas foram momentos bem específicos por Deus determinados. Quanto a nós, precisamos olhar para o Senhor e colocar nele a alegria nesta vida, com todos os seus intempéries, com todas as suas aflições, com todas as suas lamúrias e amarguras deste mundo. Precisamos olhar para Deus e se satisfazer nele, satisfazer-se em tudo que está em nossas mãos, em tudo que vem a nós. O texto diz: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Olhe para Deus, desfruta das bondades de Deus, alegre-se no Senhor. Do contrário disso, o versículo 6 diz: amor, ódio e inveja para eles já pereceram. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Os mortos já não têm mais o amor, nem o ódio, nem a inveja, e não desfrutam desses momentos em que pode acontecer algo que seja para o bem ou para o mal. E por não saber o momento do qual a morte está prontamente olhando para nós, aguardando aquilo que Deus determinou, é que devemos desfrutar do que Deus fez, de forma sábia, de forma humilde, de forma graciosa. O verso 8 diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, a mais falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Perceba, meu amado irmão, que a santidade é um requisito para que possamos desfrutar das benesses de Deus. Em santidade podemos dizer: Senhor, obrigado por todas as coisas que veio à minha mão, pelo pão que tenho, pelo alimento que tenho, pela saúde, pela vida, pela família, pelas coisas que o Senhor proporcionou. E quero desfrutar com a minha família, com minha esposa, a minha vida, os dias, pelos sonhos que construímos juntos, pelos momentos que nós vivemos, planejando tudo diante do Senhor. É uma porção dada por Deus.
na nossa labuta do dia a dia, poder contemplar a sua família e repousar o seu coração e se alegrar e poder com Deus dizer: Senhor, obrigado, porque este é o meu lugar de repouso, este é o meu lugar de afago de carne. Este é o lugar que o Senhor preparou para mim. A minha família é o meu tesouro maior. Filhos, esposa, esposo, o lar que Deus colocou diante da tua mão. Lembra-te das bondades de Deus. O Salmo 103, no seu verso 1, nos diz e nos ensina, quando é declarado que a nossa alma deve descansar no Senhor. A nossa alma deve agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Deus nos deu e que não nos esqueçamos de nenhum só deles. E o alimento, a saúde, a vida, o nosso lar é porção de Deus para nós. Portanto, isso deve nos mover alegremente. E aqui eu quero concluir esses últimos versos, do verso 10 ao 12, que ele vai dizendo: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Tudo quanto você tiver em suas mãos, dedique-se, ame e glorifique a Deus por isso. Exalte ao Senhor, porque tudo que foi colocado em tuas mãos é providência do soberano Deus. Não é daquele que é mais rápido, não é do que é mais forte, não é do que é mais sábio. Tudo isso não pertence aos homens por vontade ou força dele mesmo. Tudo isso foi providência do Senhor. Pois o homem não sabe a hora. O homem não conhece as coisas, os mistérios, o poder de Deus. Os nossos planos são pequenos. Os nossos projetos são minúsculos. Mas os planos de Deus são insondáveis. São muito mais profundos. São divinos e poderosos. O que nos cabe muitas vezes é nos afligirmos, porque não sabemos a hora, como declara o verso 12. Finalizando, ele vai dizer: como um peixe que é apanhado na rede traiçoeiramente, como os pássaros que se prendem no laço, como os filhos dos homens que não conhecem o tempo da calamidade e que vêm rapidamente, como recentemente tivemos uma pandemia e não esperávamos por isso, e o mundo inteiro, um colapso global acontece e muitas pessoas são atingidas. Não esperávamos, não tinha como reagir. Mas nós sabemos que em Deus a nossa satisfação, alegria, o nosso caminhar, o nosso viver é pleno. Porque foi Deus quem nos concedeu. Não é mérito nosso, não é vaidade nossa, não é busca nossa em que nós podemos exaltar a nossa voz e de forma arrogante e presunçosa dizer que alcançamos o que queríamos. Mas, de forma muito graciosa, podemos desfrutar em Deus os projetos que Ele aprova diante de nós. Nós podemos descansar em Deus, porque tudo que foi colocado em nossas mãos, o Senhor nos chama para fazer com zelo, com alegria, com amor, com dedicação. Desfruta da tua família, desfruta da presença do seu cônjuge, desfrute da presença dos seus filhos, coma daquilo que o Senhor, das delícias e das providências de Deus, do pão de cada dia que o Senhor tem te dado. Mas jamais esqueça de glorificar aquele que é o provedor. Desfruta, glorifica o nome de Deus no teu deleite, naquilo que você pode desfrutar. E saiba, você não é o dono, o forte, o inteligente, você não é o mais poderoso. Todas as coisas residem em Deus. Todas as coisas foram providenciadas por Deus. Portanto, mais uma vez, como Tiago nos ensina, ainda no capítulo 4, ele diz: se humilhe diante de Deus. Transforme o seu choro, transforme o seu pranto, o seu sorriso em pranto, em choro diante do Senhor. Glorifique a Ele com o seu coração humilde, exaltando-o
por todas as coisas que Ele providenciou. Alegre-se e glorifique a Deus pelo seu lar, pela sua família, por toda a bondade de Deus sobre você. Assim nós glorificamos ao Senhor e agradecemos. Que essa palavra possa encontrar abrigo em nossos corações. Que a graça de Deus esteja sobre todos nós, irmãos, povo de Deus. E assim, descansamos e glorificamos o Senhor. Eu quero mais uma vez orar, agradecendo a Deus com você, em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra santa. Muito obrigado pela Tua misericórdia. Abençoa a Tua igreja e o Teu povo. Em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.